Algumas histórias não desapareceram por completo. Foram enterradas, silenciadas, preservadas apenas porque ninguém soube o que fazer com elas. Entre esses fragmentos proibidos está o relato encontrado no deserto do Alto Egito, um manuscrito guardado por quase 2000 anos, descrevendo uma visão que nunca deveria ter sido revelada. A origem da ruptura, a descida da sabedoria e o motivo pelo qual a luz parece adormecida dentro do ser humano. O texto afirma que essa fratura não começou na rebeldia do homem, mas muito antes, quando um gesto solitário abriu espaço para um mundo imperfeito surgir. Ali nasceu um artesão que moldou a criação sem compreender sua própria fonte. Cercado por forças que imitavam autoridade e sustentavam uma ordem construída sobre ausência, não sobre origem. E enquanto esse mundo tomava forma, outra presença descia em silêncio, não para destruir o que havia sido feito, mas para restaurá-lo por dentro. Foi assim que uma centelha foi escondida na alma humana, não como adorno espiritual, mas como memória, a única capaz de atravessar o esquecimento que o mundo tenta impor. Nada nesse manuscrito soa como punição. Tudo aponta para processo, travessia, recondução. A queda, ao contrário do que sempre se acreditou, talvez nunca tenha sido queda, mas passagem. Por que essa história foi ocultada? Por que permaneceu em silêncio por tantos séculos? E o que ela revela sobre a luz que insiste em respirar mesmo nas profundezas da matéria? As páginas encontradas no deserto não explicam o mistério, apenas o reabrem e conduzem quem as lê ao limiar de uma revelação que já estava esperando. É por essa porta que começamos a caminhar, uma porta antiga que volta a se abrir aqui, no Vale da Redenção. O deserto sempre foi o guardião dos segredos que o mundo tentou esquecer. Suas dunas movem-se como cortinas, cobrindo e descobrindo fragmentos de histórias que não deveriam voltar à superfície. Porém, em certos momentos, o silêncio do deserto falha. E aquilo que deveria permanecer enterrado retorna com a força de uma lembrança que se recusa a morrer. Foi assim no Alto Egito, quando um jarro de barro se partiu e revelou páginas intactas demais para o abandono em que foram encontradas, como se o tempo tivesse sido impedido de tocá-las. À primeira vista, não havia nada de extraordinário. Eram folhas amareladas, frágeis, escritas por mãos anônimas. Mas o conteúdo não parecia pertencer ao mesmo mundo que as guardou. Não eram relatos de reis, nem parábolas sobre moralidade. Eram ecos de uma reconstrução da realidade. Uma narrativa que sugeria que o mundo, em sua forma atual, não nasceu pleno, nem equilibrado, nem alinhado à sua verdadeira origem. Ele teria surgido sob o gesto isolado de uma consciência que, por agir sozinha, abriu uma fissura entre o que deveria ter sido e o que acabou se tornando. Essa ideia, por si só, já colocava o manuscrito em território proibido. Ele não retratava o ser humano como responsável pela ruptura primordial,
Não falava de falha humana, nem de rebeldia ancestral. Falava de uma incompletude que antecedia a própria humanidade. Um desequilíbrio que deu origem a um mundo funcional, mas espiritualmente fraturado. Um mundo que imitava sua origem sem compreendê-la. Um mundo que emergiu não da plenitude, mas da ausência. O manuscrito afirmava que, diante dessa ruptura, uma sabedoria mais antiga desceu para dentro da criação, não para desfazê-la, mas para restaurá-la por dentro. E é aqui que o texto se torna perturbador. Essa restauração não ocorreu nas estruturas do cosmos, mas na própria consciência humana. A humanidade teria recebido um fragmento silencioso dessa sabedoria, uma semente interior, ocultada tão profundamente que nenhuma força externa poderia arrancá-la. O ser humano, segundo o manuscrito, não nasceu condenado. Nasceu necessário. Carregava dentro de si a única resposta, capaz de realinhar aquilo que havia sido moldado na incompreensão. Esse conceito mudava tudo. Se a criação era consequência de um desequilíbrio inicial, e se a sabedoria buscava repará-lo por meio da consciência humana, então a história da humanidade deixava de ser um registro de culpa para se tornar um processo de lembrança. A centelha interior, escondida, silenciosa, resistente, seria o mapa secreto deixado dentro de cada pessoa. Um mapa dobrado, selado, que só se revelava nos momentos em que a superfície da existência começava a rachar. O texto insinuava que essa centelha fala através do desconforto, da inquietação, do silêncio profundo que às vezes pesa sobre a alma. Cada sensação de estranhamento, cada intuição inexplicável, cada pergunta que desafia o óbvio, seria a tentativa dessa luz interior de se mover, de se lembrar, de voltar à origem que a matéria tentou aprisionar. Por isso, o manuscrito permaneceu escondido por quase 2000 anos. Não porque fosse irrelevante, mas porque dizia algo que não poderia ser domesticado. Ele insinuava que a realidade aceita como estável é, na verdade, uma construção imperfeita, que o sofrimento não é punição, mas sintoma, que a alma humana não está perdida, mas carregando uma memória que ainda não sabe decifrar. O jarro quebrado não revelou apenas um documento antigo. Revelou uma ameaça ao conforto das explicações fáceis. Revelou que o mundo talvez não seja o ponto final, mas um intervalo. Um intervalo que só faz sentido quando a centelha interior começa a despertar. O deserto tentou enterrar essa história e falhou, porque algumas verdades não desaparecem, apenas esperam que alguém volte a encontrá-las. Entre as linhas do manuscrito surgia uma figura inquietante, não um monstro, nem um antagonista clássico, mas algo muito mais perturbador, um criador que desconhecia sua própria origem. O texto o descrevia como um artesão que moldou o mundo com força, mas sem entendimento.
Ele acreditava ser absoluto, porque não conseguia enxergar nada além de si mesmo. E foi essa cegueira que se tornou o fundamento silencioso da realidade que conhecemos. Esse artesão não era maligno por intenção, era limitado por natureza. A criação que emergiu de suas mãos carregava sua marca. Ordem sem profundidade, estrutura sem propósito, forma sem memória. O mundo tomou forma como uma réplica incompleta de algo maior, sólido na aparência, mas frágil na essência. Cada camada da realidade refletia essa limitação, como se o universo tivesse sido construído a partir de um molde rachado. O manuscrito descrevia também as forças que cercavam esse artesão. Não eram demônios no sentido tradicional, mas autoridades formadas a partir da mesma incompreensão. Eram ecos da cegueira inicial, repetindo padrões, reforçando uma estrutura que precisava parecer absoluta para esconder seu desequilíbrio. Eram poderes que imitavam ordem, mas não tinham origem suficiente para sustentá-la. Assim, criaram sistemas que governavam pela aparência, nunca pela verdade. Sob esse domínio, a realidade tornou-se estável apenas na superfície. Abaixo dela, permanecia o vazio. Um silêncio que não se preenchia, um desconforto que nunca desaparecia por completo. O manuscrito sugeria que esse desconforto universal não era falha humana, mas sintoma do próprio mundo. Onde o artesão via perfeição, existia carência. Onde ele via autoridade, existia isolamento. Onde via completude, existia ausência. A humanidade nasceu dentro dessa estrutura e, por isso, compartilha tanto da sua tensão. A inquietação profunda que acompanha o ser humano desde os primórdios não é fraqueza, mas vestígio. Vestígio de que o mundo em que vivemos não é o reflexo definitivo da origem, mas um estágio intermediário, uma tentativa inacabada de imitar algo que o artesão não conseguia compreender. Essa ideia, no manuscrito, aparecia de forma quase clínica. A imperfeição não foi resultado de rebeldia, mas de ignorância. E por isso, não poderia ser corrigida por força externa. A criação, moldada por mãos cegas, só poderia ser restaurada se recebesse, de dentro, uma luz capaz de enxergar o que o artesão não via. Foi nesse ponto que o texto começava a mudar de tom. A presença da sabedoria, oculta, silenciosa, atenta, surgia como resposta. Não para destruir o artesão, porque ele não era inimigo, mas para reparar as consequências de sua incompreensão. O manuscrito deixava implícito que combater a escuridão seria inútil. Era preciso iluminar a raiz do esquecimento. Assim, a imperfeição do mundo não era maldição, mas oportunidade. O vazio que atravessa a experiência humana não era punição, mas indício. Cada falha da realidade, cada ruptura, cada sentimento de inadequação
se tornava, na leitura do manuscrito, um lembrete involuntário do desequilíbrio original. E se o mundo nasceu em cegueira, seria apenas pela visão, a verdadeira visão, aquela que desperta de dentro, que ele poderia começar a se realinhar. A narrativa encerrava esse trecho com uma afirmação implícita e perturbadora. A criação não é estática. Ela aguarda. Aguarda o momento em que aquilo que foi moldado na ausência finalmente reencontrará a presença que o antecede. Se o manuscrito descrevia o artesão como origem da incompletude, descrevia a sabedoria como resposta. Ela não surgia como força de confronto, nem como entidade triunfante descendo em glória. Sua ação era quase invisível e, justamente por isso, decisiva. Enquanto o artesão moldava o mundo, acreditando ter concluído sua obra, a sabedoria observava a fissura que se abria entre o que foi criado e o que deveria ter sido, e decidiu intervir, não para destruir, mas para corrigir. Sua descida, segundo o texto, não provocou alarde. Não houve clarões, nem manifestações extraordinárias. A sabedoria entrou na criação da única forma que poderia atravessar uma estrutura construída na ignorância, silenciosamente. Era como se tivesse compreendido que qualquer gesto grandioso seria interpretado pelo artesão como ameaça, reforçando ainda mais sua cegueira. Por isso, sua ação precisou ser discreta, uma restauração que nascia antes dentro da consciência do que dentro da matéria. A sabedoria desceu por compaixão, não compaixão frágil ou sentimental, mas compaixão estrutural, daquelas que enxergam onde a dor começou e tentam reorientar a fundação. Ela via que o artesão criara um mundo funcional, mas vazio, organizado, mas desconectado da origem. Via que os seres formados ali cresceriam sem memória, acreditando que o limite da realidade era tudo o que existia. A intervenção não precisava ser destrutiva, mas reorientadora. Colocar dentro da criação algo que lembrasse, algo que apontasse, algo que resistisse ao esquecimento. Foi assim que surgiu a semente interior, um fragmento silencioso depositado no centro da consciência humana. Não era energia, nem símbolo, nem metáfora. Era testemunho. Um microcosmo da origem verdadeira, deixado dentro de um mundo moldado, sem visão. Essa semente carregava a função de iluminar por dentro aquilo que por fora permanecia opaco. E por isso foi colocada onde nenhum poder imitativo pudesse alcançá-la. Segundo o manuscrito, essa semente não atua de forma repentina. Ela pulsa, vibra em momentos de silêncio, de dor profunda, de reconhecimento involuntário. Não se manifesta como resposta imediata, mas como intuição de que existe algo maior do que a superfície permite ver. Cada inquietação humana, cada busca, cada questionamento, cada sensação de desajuste seria o efeito dessa semente
tentando alcançar a consciência. A sabedoria sabia que, para restaurar uma criação cega, era preciso introduzir visão onde o artesão havia colocado apenas forma. E para isso, ela escolheu o lugar mais vulnerável e, paradoxalmente, o mais resistente, o interior humano. A semente se tornou parte da própria estrutura da experiência, não como intrusa, mas como lembrança. Essa lembrança, no entanto, não era clara. Era uma memória adormecida que precisava ser despertada. E é aqui que o manuscrito se aproxima do que há de mais inquietante na condição humana. A sensação constante de que falta algo, de que existe uma origem que não conseguimos nomear, de que a vida toca um limite que não pode explicar. O texto interpreta essa sensação não como fraqueza, mas como chamado. Um chamado que não vem do mundo, mas de dentro. A sabedoria não corrigiu a criação, retirando o artesão do controle. Corrigiu, introduzindo no coração da criatura um ponto de retorno. Uma espécie de bússola espiritual que jamais se alinha ao mundo visível, porque não nasceu dele. Ela aponta para algo anterior, algo que o artesão desconhecia, e é justamente esse desconhecimento que faz da semente a chave da restauração. Com isso, o manuscrito deixa implícito que o ser humano carrega uma trajetória dupla: viver no mundo moldado pela cegueira e, ao mesmo tempo, carregar dentro de si a memória depositada pela sabedoria. Entre essas duas forças, forma e lembrança, limite e profundidade, nasce o drama espiritual da humanidade. E a sabedoria sabia que, mais cedo ou mais tarde, essa tensão despertaria. Toda descida silenciosa está destinada a um despertar inevitável. Se a sabedoria desceu para plantar memória, o artesão respondeu construindo esquecimento. Era inevitável. O manuscrito descrevia essa reação não como guerra aberta, mas como defesa instintiva de alguém que pressentiu, sem compreender, que havia algo dentro da criação que não vinha de suas mãos. Ele não sabia o que era a semente interior, apenas que não conseguia controlá-la. E tudo o que ele não podia governar, precisava ocultar. A resposta veio na forma de uma estrutura que o texto chamava de véu. Não era uma barreira física, não era mágica, não era material. Era perceptiva. O véu funcionava como uma camada sobre a consciência, uma névoa que apagava a profundidade e deixava apenas a superfície visível. Era como olhar para um lago e jamais perceber a existência do fundo. A realidade parecia completa, mesmo quando faltava sua parte mais importante. Esse véu começou a se manifestar em todas as dimensões da existência humana. Ele fazia a vida parecer encerrada em seus limites. Fazia o sofrimento parecer definitivo. Fazia a matéria parecer absoluta. E, sobretudo, fazia a consciência acreditar que sua origem estava fora, nunca dentro. A teia do esquecimento perpetuava a ilusão de que tudo o que o ser humano buscava precisava ser encontrado além de si e nunca no ponto onde a semente interior repousava.
O texto dizia que essa teia era reforçada por sistemas criados para sustentar a aparência de ordem, estruturas de autoridade, padrões sociais, narrativas repetidas geração após geração. Nada disso era, por si só, maligno, mas tudo carregava a mesma função: manter a consciência distraída da profundidade. A teia não agia destruindo, agia desviando, agia enchendo o mundo de ruídos para que o silêncio, único lugar onde a semente poderia ser ouvida, fosse esquecido. O artesão e suas autoridades imitativas reforçavam continuamente essa construção. Eles não temiam a humanidade por sua força, mas por seu potencial. Se uma única consciência humana atravessasse o véu e percebesse a semente depositada pela sabedoria, toda a estrutura de imitação perderia sentido. E estruturas que se sustentam pela aparência não sobrevivem quando confrontadas pela verdade. Por isso, a teia do esquecimento se tornou tão refinada. Ela não precisava impedir a lembrança, apenas atrasá-la. Bastava ocupar a mente com o peso do cotidiano, com os medos que paralisam, com os desejos que prometem preencher, mas nunca saciam. Bastava criar um mundo onde o superficial parecesse suficiente, onde o profundo fosse considerado delírio, onde a busca pela origem fosse substituída pela busca por distrações. Mas, apesar de todo esse esforço, o manuscrito afirmava que o véu nunca foi perfeito. Ele podia enfraquecer, podia se romper, e suas falhas surgiam sempre nos mesmos lugares: na dor intensa, na perda que desmonta as ilusões, na experiência do silêncio absoluto, naquela sensação misteriosa de que a alma está tentando falar algo que a mente não consegue traduzir. O véu tremia nos momentos em que a vida ficava grande demais para caber na superfície. Essas rachaduras eram a prova de que a semente interior continuava ativa. Era ela que empurrava o ser humano para a inquietação, que gerava perguntas que o mundo não sabia responder, que criava aquela sensação de que existe algo por trás das aparências, não como fantasia, mas como memória esquecida. O manuscrito era claro: a luta central da humanidade não é entre bem e mal, nem entre luz e trevas, mas entre lembrança e esquecimento. A sabedoria depositou a centelha, o artesão teceu o véu, e é no intervalo entre esses dois movimentos que o drama humano se desenrola. O véu é forte porque se apoia no hábito, mas a semente é mais forte porque se apoia na origem. E cedo ou tarde, aquilo que veio da origem volta a se mover. O manuscrito afirmava que a primeira brecha no véu não nasce da força, mas da inquietação. A semente interior não se revela com estrondo. Ela começa como um incômodo discreto, uma sensação de que algo não se encaixa totalmente na superfície da existência. É um deslocamento quase imperceptível, como se a alma respirasse fundo pela primeira vez
depois de um longo esquecimento. Esse despertar não ilumina de imediato, ele desestabiliza. Segundo o texto, todo despertar começa na fratura, na dor que rompe rotinas, no silêncio que expõe o vazio, na perda que desmonta certezas. Não porque a dor seja sagrada, mas porque ela torna impossível sustentar ilusões. Onde a vida perde suas camadas artificiais, a semente encontra espaço para pulsar. E quando pulsa, a realidade muda de textura. Aquilo que antes parecia sólido começa a revelar rachaduras. Aquilo que parecia absoluto começa a parecer insuficiente. O manuscrito descreve essa fase como um chamado sem voz. Nada externo muda, mas o olhar muda. A pessoa passa a perceber significado onde antes via apenas acaso. Começa a notar que certos impulsos internos não são desejos, mas lembranças. Intuições tornam-se frequentes, perguntas tornam-se inevitáveis e a sensação de deslocamento, antes desconfortável, ganha profundidade. Não é mais fraqueza, é sinal. É então que a teia do esquecimento perde sua eficácia. Não porque desapareça, mas porque já não convence. A alma que desperta sente o peso do mundo, mas percebe que esse peso não é absoluto. Há algo por trás dele, algo que se move na direção contrária. Um chamado para dentro, nunca para fora. Nesse estágio, a consciência se torna território de conflito. De um lado, o véu insistindo em manter tudo raso. Do outro, a semente interior insistindo em revelar profundidade. E o manuscrito afirma que, sempre que essa tensão surge, a vantagem é da semente. Porque o véu sustenta-se na repetição. A memória sustenta-se na origem. Despertar, então, não é receber uma revelação completa, mas reconhecer a existência de algo que sempre esteve ali. É o início de um retorno que não se faz com passos, mas com percepção. A criação pode ter nascido da cegueira, mas a lembrança nasce sempre da luz. O manuscrito afirmava que nenhum retorno começa no mundo exterior. Não há portais, sinais nos céus ou rupturas visíveis. O processo é interno, silencioso, quase imperceptível, e ainda assim capaz de alterar tudo. A semente depositada pela sabedoria não desperta para conduzir o ser humano para fora da criação, mas para permitir que ele veja através dela. O verdadeiro retorno não é fuga, é percepção. Segundo o texto, quando a memória começa a se mover, a realidade não se desfaz, mas perde o poder de definir completamente o que o indivíduo é. O mundo moldado pela cegueira continua existindo, porém, deixa de ser absoluto. A pessoa passa a enxergar que suas dores não a diminuem, revelam profundidade, que seus limites não são derrotas, são fronteiras
a serem atravessadas, e que a ausência que sempre pareceu punir era, na verdade, convite. O retorno é gradual. Não acontece em visões grandiosas, mas em realinhamentos sutis. A disposição para ouvir o silêncio, o impulso de questionar o óbvio, a capacidade de perceber beleza onde antes havia apenas rotina. Cada movimento interno revela mais um fragmento da origem. Cada lampejo de lucidez enfraquece a teia do esquecimento. A pessoa começa a reconhecer um padrão que o manuscrito descreve como luz que se lembra. O texto afirmava que quando a consciência reconhece sua própria profundidade, o artesão perde poder. Não por ser confrontado, mas porque a ilusão que o sustenta deixa de ser suficiente. A criação não se volta contra seu moldador, apenas deixa de precisar dele. E nesse momento, ocorre o que o manuscrito chama de ascensão interior. Não uma elevação para fora do mundo, mas a restauração da percepção que o mundo tentou apagar. A sabedoria, que antes desceu para plantar memória, agora ascende através daqueles que despertam. O retorno, portanto, não é movimento geográfico ou espiritual. É reconhecimento. O ser humano vê a si mesmo não como criatura perdida, mas como portador da centelha que pretendia restaurar aquilo que nasceu incompleto. O fim do esquecimento não é glória, é clareza. E a clareza, uma vez alcançada, não pode mais ser retirada. O manuscrito não descrevia queda, mas caminho. A semente interior, colocada em silêncio, desperta quando o véu se rompe por dentro. E cada consciência que se lembra desfaz um fragmento da antiga cegueira. O retorno não acontece nos céus, mas na percepção. Porque a criação pode ter nascido incompleta, mas a lembrança nunca foi.